NTT Data para Américas e é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Né? Hoje é um resultado de um grande sonho, né? Que a gente começou ano passado e hoje está aqui com vocês nesse evento. É uma coisa muito especial aqui para a gente. Então, antes de começar o evento, eu gostaria de chamar a Mirela, Head de Corporate aqui do Cubo, para dar uma boas-vindas para vocês também. Obrigada, Mirela. Imagina, eu que agradeço. Boa noite a todos vocês que estão aqui hoje. É um prazer recebê-los e recebê-las aqui hoje no nosso espaço. Muito feliz porque é um dos primeiros eventos realmente, né, nesse momento de retomada. Eu sou Mirela, eu sou Head de Corporates aqui no Cubo e eu vim aqui contar um pouco para vocês do nosso propósito, para vocês entenderem aqui qual a dinâmica da nossa comunidade. Mas vocês já estão vivendo isso, então eu acho que nada melhor do que ver na prática o porquê que o Cubo existe. Mas o nosso grande objetivo, de fato, é fomentar o empreendedorismo tecnológico e ser o hub de conexão mais relevante para o crescimento das startups. E é por isso que a gente acredita que, para a gente atingir esse objetivo, a gente precisa das grandes empresas que estão buscando disrupção, que estão buscando educar o mercado tradicional para se preparar para a transformação digital. E por isso que a gente trabalha aqui fortemente para atrair essas melhores empresas que se destacam. E é por isso que a NTT Data está aqui com a gente, desenvolvendo essa parceria e essas iniciativas que focam tanto em abrir mercado para essas startups, boas oportunidades de negócios, não só com a NTT, mas com clientes, parceiros. Por que não falar sobre internacionalização? E a gente falou muito sobre isso no programa que rodou ano passado, para fazer com que esses empreendedores, de fato, atinjam seus objetivos e consigam ter sucesso nos seus negócios, porque é isso que eles buscam aqui. Eles buscam o apoio dessas empresas para negócios, para mentoria, para troca de experiências, para abrir portas para toda a cadeia de valor que essas empresas trazem. E a gente tem hoje em torno de 30 grandes empresas, entre mantenedoras, porque o Cubo é uma associação sem fins lucrativos, então toda estrutura física e digital que a gente entrega para os empreendedores é resultado, de fato, desse fomento que essas empresas fazem aqui junto com a gente, junto com o Itaú. E aí são empresas de diversos segmentos, diversos níveis de maturidade. A gente estava falando sobre isso agora, que os desafios, de fato, são muito diferentes de acordo com o perfil da empresa. Mas o senso de comunidade é super importante. E como hub de inovação, esse senso está mais do que presente aqui dentro. Então, a NTT ajuda muito outras empresas que estão aqui no Cubo para discutir e falar sobre transformação digital, como que elas podem superar os desafios. A gente tem uma DASA, que é a nossa mantenedora da vertical de saúde, que tem liderado esse movimento de transformação digital no setor como um todo e que fomenta muito isso e abre portas para que os clientes e parceiros se conectem com o nosso ecossistema de empreendedores da vertical de saúde. A gente tem muitas outras empresas, então o setor do agro, mobilidade, conectividade, logística, saúde, educação. E quando a gente fala sobre isso, a gente, na verdade, não está limitando, porque essas fronteiras hoje são muito tênues. Então, o desafio do agronegócio é o desafio de conectividade, que está ligado com logística também, que tem muito a ver com o processo de saúde das pessoas, do colaborador. E por isso que a gente fomenta, principalmente, essas verticais, e a gente tem empresas que estão aqui dentro que não estão diretamente ligadas a uma vertical, porque conseguem contribuir com todas, que são empresas que a gente considera que estão muito atuando no cross. É o exemplo da NTT Data. Então, a gente falou sobre diversas conexões aqui dentro. A gente falou sobre DASA, a gente falou sobre empresas de conectividade com projetos que estão sendo realizados com a NTT. Então, é muito bonito ver isso na prática, porque no final gera valor para todo mundo, né? Gera valor para a mantenedora, gera valor para o empreendedor, gera valor para vocês que estão se relacionando diretamente com a mantenedora do Cubo. E além desse papel forte de conexão com os empreendedores, a gente fomenta muito e gosta de que essas empresas aqui dentro tragam esse tipo de iniciativa para falar sobre temas que, de fato, são estratégicos, além do tema principal, que é a relação corporate-startup. Então, quando a gente fala de futuro do trabalho, de novas competências, de o que esses talentos estão buscando também, isso é super importante para que esse conhecimento seja disseminado dentro e fora do Cubo. Então, vim trazer um pouco desse propósito aqui para vocês. Acho que a gente tem hoje quase 400 startups com selo Cubo. Então, de 2015 para cá, em 2015 começamos com 100, hoje estamos com 400, com selo Cubo. Então, a gente tem um processo de curadoria muito rígido. Normalmente, em torno de 10% das startups que se inscrevem são aprovadas, porque a gente olha realmente para os empreendedores que estão preparados
para fazer negócios com grandes empresas e que realmente tem uma tecnologia que resolve uma ineficiência estrutural ou que traz a possibilidade do desenvolvimento de novos negócios que essas grandes empresas estão buscando tão fortemente aqui dentro. E a gente trata esses empreendedores com muito carinho, a gente realmente cura, né? A gente fala de curadoria, então a gente toma muito cuidado com quem está aqui dentro, quais são os pontos focais que estão comprometidos das grandes empresas para, de fato, se conectarem com esses empreendedores, quais são os resultados que eles estão atingindo. Então, todo ano a gente faz censo aqui, que é o que a gente chama do selo Cubo, e aí receber o selo Cubo para o empreendedor é uma super chancela de mercado e ajuda muito ele a fazer negócios dentro e fora do Cubo, né? Tem uma curadoria, tem uma chancela de mercado ali que é super importante. E cada vez mais a gente busca expandir essa comunidade, mas garantindo que a gente tem os melhores e mais preparados aqui dentro. Então, estou super à disposição para a gente continuar essa conversa depois. Contem comigo e com todo o time do Cubo. Temos aqui os nossos pontos de conexão com a NTT. E bom evento, aproveitem bastante. Acho que todo mundo vai poder aprender, né, aqui bastante com os resultados. E vem muita coisa pela frente aí, porque só ali em meia hora de conversa a gente saiu com 6 novos projetos, né, Roberto? Então, esse é o que a gente fala da serendipidade. Estar presente no ecossistema de inovação é, em 30 minutos, descobrir um monte de coisa que pode ser feito junto. Bom, boa noite. Obrigada, pessoal. Obrigada, Mirela. Muito obrigada. Agora eu tenho 2, gente. Olha que sensacional. Bom, quando a gente fez o estudo, a gente descobriu que o profissional do futuro, ele é muito mais do que só um profissional. É o que a gente chamou que é a vez e a voz da sensibilidade. E aí, para começar o evento, cada um de vocês ganhou um presentinho que foi dado aqui pelo Espaço Travessia. E eu quero chamar a Flávia e a Miyuki, que elas vão fazer uma pequena dinâmica para trazer essa presença, para trazer essa sensibilidade, para ligar esse radar, né, sobre tudo que vai estar acontecendo aqui. Então, Flávia e Miyuki, sejam super bem-vindas. Obrigada. Obrigada, Leila. Boa noite, pessoal. Eu sou a Flávia, sou instrutora de Mindfulness e Meditação, especialista em programas de autocuidado e estudante da mente, porque eu gosto demais de saber como é que a gente se desenvolve. Miyuki. Boa noite a todos. Eu sou a Miyuki. Eu sou instrutora de yoga e meditação, né? Tudo ligado à Ayurveda, uma ciência muito antiga, mas muito conectada com a atualidade, com todas as ciências, né? E com isso também, né, com toda a sensibilidade, com todos os sentidos, né? Que isso é muito importante, né? Porque a gente é feito, né, desses sentidos todos, né, que nos alimenta, né? Então, a gente vai hoje experimentar um pouquinho, né, dessas ferramentas, né? A gente tem diversas, mas a gente escolheu uma delas e a gente vai oferecer um pouquinho disso para vocês. Tá bom? E antes de mais nada, o que a gente pede a gente não sabe qual é a conexão que cada um de vocês tem, né, com as sensações, o quão aberto eu estou a experiências. Então, aqui é um convite a vocês experienciarem. A gente vai trabalhar principalmente a questão olfativa e sonora, tá? Então, primeiramente, eu quero fazer um convite para a gente perceber se está sentado numa posição confortável. Porque às vezes a gente senta, do jeito que a gente chegou, a gente fica, sem prestar muita atenção, né? Então, quem está com bolsa quer estar com a bolsa, quer deixar de lado, quer estar livre, né? Quem está no celular, de repente, deixa de estar no celular, né? Porque a gente tem um tempo curto e eu, particularmente, acho ele bem precioso, tá? Então, essa é a primeira coisa. E um convite para a gente fazer 3 respirações profundas. O que seria isso? O máximo de ar dentro, o máximo de ar fora, por 3 vezes, cada um no seu ritmo. Tudo bem? Quem quiser fechar os olhos, pode fechar. Quem quiser ficar com os olhos abertos, tudo bem. A gente vai se acostumar a usar um sino para iniciar a nossa conversa ou para chamar de alguma atividade. Então, vamos lá. Lembrando que a respiração, né, ela vai além do que a gente imagina que é.
Então, ela acalma as nossas ondas mentais e conecta com o nosso corpo. E aí a gente vai voltando, porque cada um tem o seu tempo, mas a gente tem um tempo para seguir aqui. E esse contato com a respiração é uma atividade tão simples, né? Que pode ser feita a qualquer momento. Então, assim, daqui a pouco a Leila e o Diego vão vir aqui para falar dos resultados da pesquisa, que, como ela disse, é a vez e a voz da sensibilidade. Então, a gente escolheu, como eu falei no início, trabalhar essa parte sensorial. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês imaginam que eu, a Mil, como é que a gente está se sentindo aqui na frente, falando, com um público que a gente não conhece? O que será que está passando na minha cabeça? O que será que está passando no meu corpo? Não tem como saber, tem? E a gente tem que lembrar disso quando a gente está tendo relações com as pessoas. Eu não sei o mundo interno daquela pessoa. Eu posso imaginar o que é, mas eu não sei de fato o que é, a não ser que ela queira se abrir comigo. Então, sensibilidade, a gente tem que ter essa consideração. E aí tem dois aspectos que a gente vai trabalhar aqui, que são os sentidos e a atenção. Não tem como eu ter uma boa relação sem eu estar presente quando eu tenho contato com as pessoas, né? E a gente usa, os sentidos podem ajudar a gente, a respiração pode ajudar a gente a ter essa presença. Então, a gente vai para a experiência, né, Mi? A gente já vai para a experiência e a gente vai começar usando o brinde que vocês receberam, né? É um óleo essencial. Vocês vão ver que tem uma etiqueta, que tem um QR Code. Se vocês acessarem, não é para acessar agora. O QR Code, quando vocês acessarem, tem o portfólio dos programas que a gente trabalha com as corporações, né? Para conhecer um pouquinho mais do trabalho que a gente realiza. E a proposta é o seguinte: vocês abrirem esse óleo essencial, ó, a Milk está fazendo aqui do lado para facilitar, passar no centro da palma da mão. Aí a gente vai ativar esse óleo, ó, vai esfregar uma palma com a outra. E a gente vai inalar por 3 vezes com atenção, sentindo a fragrância, se ela me remete a alguma coisa, que a nossa mente já vai trazendo, né? Já vai falando o que é isso, gosto, não gosto, é bom, não é. E depois dessas 3 respirações, a gente vai passar sobre a cabeça, igual ela está fazendo aqui, e vai se perceber. Percebam como vocês estão agora. Só. Depois a gente vai perguntar como é que vocês ficaram, ok? E o convite agora é que vocês fechem os olhos e permitam-se, ok? Só uma questão importante. A gente vai bater um sino, aquele mesmo sino que eu bati no início, que eu bati, para chamar vocês para voltar dessa experiência.
gente vai prestando atenção, como é que está a nossa respiração, como é que está o nosso corpo, como é que eu me sinto agora. Eu vou bater o sino para ser um convite para a gente ir voltando aos poucos. Toda vez que a gente volta de uma experiência interna, a gente volta devagar. Não combina com velocidade. Mas se a gente criar o hábito de fazer isso, mesmo não tendo todos esses recursos, a gente simplesmente parar e fazer algumas respirações profundas durante o dia, já vai trazer a gente para um outro estado, para seguir adiante na rotina, alucinada, corrida, né, que é de todo mundo. Então, sejam cuidadores de vocês nesse aspecto. Esse é o que o Travessia, uma das coisas que o Travessia faz, né? Se eu ia falar, eu acabei. Quer falar? Fala. Não, e essa sensação, né? Porque quando a gente inicia, tudo que a gente inicia com uma necessidade, né? E aí ela gera um pensamento. E desse pensamento vem a ação. Quando a gente vai fazer a ação que você já planejou, né, com seus pensamentos, então não precisa mais de pensamentos, né? É a ação em si. E a celebração, né, depois que você sempre finaliza alguma coisa, porque isso vibra dentro de você, né? E traz aquela satisfação, sabe aquele... reconhecer o seu esforço, né? E trazer isso sempre, em qualquer ação de vocês. Né? Porque isso alimenta, porque no final do dia você pode estar cansado, fisicamente você vai lá e dorme e descansa, mas mentalmente, energeticamente, você está abastecido. Exatamente. Né? E aí isso tudo gera o quê? Né? Essa abertura de percepções, de insights, de criatividades. Tá bom? É isso, então, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Leila, Diego. Esse olhinho vocês podem, né, uma vez, pode passar aqui, chorar. É bom. Muito obrigada, Flávia. Muito obrigada, Miyuki. Sensacional, realmente. Assim, acho que para mim trouxe muito essa questão assim de trazer essa questão da acessibilidade, mas também trazer a questão da gente parar, pensar, estar presente. É tão difícil hoje em dia a gente conseguir estar presente. A nossa cabeça passa por milhares de lugares o dia todo. E aí, quando a gente quer prestar atenção em alguma coisa, a gente tem uma dificuldade enorme, né? Então, a ideia realmente era conseguir ajudar vocês a libertar um pouco aí a cabeça de tudo que vocês passaram o dia inteiro e conseguir estar presente aqui conosco. Então, eu queria primeiro pedir para o Diego se apresentar, por favor, Diego. Olá. Alô, tá? E aí, pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Eu sou o Diego, eu tive o prazer aí de conduzir esse estudo com a Leila e com uma equipe também que a gente tinha aí espalhado por alguns lugares. Espero que vocês gostem, a gente vai compartilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês. E é isso, vamos lá então começar a nossa apresentação. Bom, agora eu estou com um desafio grande, né? Microfone, o trocador de slide, o negócio agora foi para um outro patamar. Mas vamos lá. A gente fez assim porque eu tenho um problema no dedo, eu estava adiantando uns 13 slides, eu disse, Leila, vai tu aí, porque senão... Bom, vamos lá. Profissionais do futuro, a vez e a voz da sensibilidade. Né? Quando vocês pensam no profissional do futuro, o que vocês imaginam? Né? A gente fica pensando, poxa, o profissional do futuro vai ser aquele jovem que quer um monte de coisa, que tem outra velocidade, que viveu uma experiência, que já nasceu digital, né? E nem meus filhos, né? Já nasceram fazendo assim na televisão, né? Então, assim, é um profissional completamente diferente dos profissionais que eu fui, do que o Diego está sendo, do que os mais jovens hoje estão, né? Quando a gente olha um pouco mais para frente, é um profissional completamente diferente. E aí...
Mudou. Bom, o que a gente quer, o que a gente quis, né, quando a gente fez esse estudo? A gente quis entender um pouquinho quem é esse profissional, quem os profissionais acham que vão ter sucesso, quem eles acham que as empresas vão estar buscando no futuro, com o que eles se preocupam, o que eles sentem, né? E aí a ideia é que a gente convida vocês a entrar nessa viagem conosco. A gente teve várias surpresas com o resultado do estudo, bem interessantes, que a gente acha que vocês também vão curtir. Então, qual foi a metodologia que a gente utilizou? Nós fizemos uma pesquisa qualitativa, onde nós entrevistamos diversos executivos e especialistas. 2 estão aqui, a Iris Barbosa, né, da conselheira da ABRH, e o Moisés, aqui da UHG, diretor de recursos humanos da UHG. Os 2 participaram do estudo, muito obrigada. E nós entrevistamos profissionais em mais de 7 países, né, em toda a América Latina e Europa também, para entender qual é a visão da empresa. A Tatiana também foi entrevistada, né, da NTT Data. Então, assim, o que a gente queria era entender qual era a visão das empresas, né, qual era a visão dos especialistas, né, em talento e recursos humanos em relação aos profissionais do futuro. E, pelo outro lado, nós fizemos uma pesquisa qualitativa, e essa foi uma pesquisa global, tivemos respostas do mundo inteiro, onde mais de 3.200 profissionais responderam um questionário sobre seus sentimentos, sobre suas preocupações, sobre quem vai ter sucesso, sobre que líder eu quero, né? Que líder eu quero ter no futuro. E aí, agora, eu vou chamar aí o Diego para contar um pouco do que vai estar acontecendo. Acho que um dos primeiros pontos, o ponto de partida, quando a gente vai tentar definir o perfil do profissional, era primeiro entender os sentimentos desses profissionais em relação ao futuro. E aqui a gente teve uma surpresa, principalmente na parte quantitativa do estudo, porque eu, a Leila, os nossos amigos especialistas e executivos, a gente tinha uma hipótese que os sentimentos, quando eu olho para o futuro do trabalho, devido à situação que eu estou vivendo hoje, né? A gente tem que lembrar que estava num momento de pandemia, desemprego, momento econômico complicado. Todo mundo acreditava que esses profissionais teriam sentimentos negativos em relação ao futuro. E quando a gente foi questionar isso, foi colocar isso em prática, a gente viu, na verdade, que não. E aí fica muito claro, assim, eu não tenho certeza sobre o futuro, né? Eu não tenho como dizer como esse futuro será, mas eu posso escolher olhar o futuro de forma mais positiva. E aqui eu acho que tem uma questão também muito cultural, que não é só do brasileiro. A gente tem essa tendência desde pequenininho. O que você vai ser quando você crescer, né? Ninguém olha de uma maneira negativa, não vou ser nada, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Ano que vem tu pretende fazer alguma coisa, eu pretendo. Então, assim, a gente tem uma tendência a olhar também o futuro de maneira positiva. Então, a gente viu que isso foi, de uma certa maneira, surpreendente, mas era uma forma também de lidar com um presente complicado. Num momento de pandemia, com muita coisa complicada, se eu ainda vou dizer que o futuro vai ser negativo, seja qualquer tipo de futuro, o futuro do trabalho aqui nesse caso, eu não consigo lidar com a situação que eu estou vivendo hoje em dia. Então, aqui estão alguns dos sentimentos, aí, otimismo, por exemplo, era um dos principais sentimentos aí, que foram escolhidos na pesquisa quantitativa, tá? Quer falar? É legal lembrar, né, que eu deveria ter dito e não disse, que essa pesquisa ela foi realizada, a parte qualitativa, junho e julho do ano passado, e a parte quantitativa foi durante os meses de julho e agosto de 2021. Então, era aquele momento que, assim, quando a gente olha Brasil, América Latina, principalmente, é quando a gente estava começando a vacinação, Europa e Estados Unidos já estavam um pouco mais avançado, né? Mas era um momento que estava todo mundo ali começando a ter a primeira dose, ficava o pessoal querendo escolher que vacina que eu vou tomar, né? Foi um momento ainda que as pessoas estavam mais ou menos, né, começando a sentir que tinha uma luz realmente no fim do túnel, depois de 1 ano e meio, né, de pandemia. E isso é muito interessante, então é que a gente vê esperança ali, um outro sentimento, né, mas também tem curiosidade. Afinal de contas, aquilo que eu não sei me deixa curioso, né, então a gente também sente que tinha alguns desses sentimentos. E aí... da mesma forma que eu tenho sentimentos positivos, o imprevisível ele me traz também algumas questões, algumas preocupações. Aqui a gente não teve nenhuma preocupação de nível muito alto, mas de nível médio. E uma dessas preocupações é a questão do conflito geracional, né? Então, o que a gente está falando aqui? Será que eu, de uma geração mais antiga, que eu, Diego, 49 anos, eu vou ser valorizado pelo meu tempo de mercado versus uma nova geração que já nasce digitalizada? Como é que se dão essas relações dentro das empresas, né? Como é que acontece essa comunicação? Alguém de 22 anos, 18 anos, conversando
com alguém aí de 45, 50 anos. Imaginem aqueles bonequinhos com os balãozinhos, assim, o que eu penso de você e o que você pensa de mim. Então, essa questão, essa preocupação do conflito geracional. Teve uma outra preocupação também, que é essa questão de se manter atualizado, né? A gente vive num mundo que muda muito, e eu acho que a gente já vinha sofrendo muito essa pressão antes de pandemia, que é muita informação, eu tenho que saber de tudo, eu tenho que estar preparado, eu vou ser cobrado por isso, né? Então, como é que eu me mantenho constantemente atualizado e preparado para lidar com o dia a dia? E a questão do homem versus máquina, que é engraçado isso, né? Porque isso se fala há muito tempo, lá, quando a gente lembra de alguns filmes antigos, aí, O Exterminador do Futuro, entre outros, mas eu acho que aqui está muito essa questão também da atualização. Não é até uma máquina me substituindo, mas são tantas as mudanças, são tantas novidades, né? Na própria pandemia, muita gente teve que lidar com novas plataformas digital para fazer reuniões, para trabalhar. Então, como é que isso se dá? Como é que isso acontece, né? Então, são 3 preocupações de nível médio e que fazem todo sentido quando eu penso num futuro em que eu não tenho controle. Até porque, quando eu falo de geração, eu vou colocar todos nós, independente da idade, o futuro a gente não controla com o teclado do celular, né? Essa é a grande verdade. A gente não tem como fazer esse controle. E o que é interessante, né, é que, assim, quando nós fizemos essa pergunta, nós falávamos, você tem um nível de preocupação alto, médio ou baixo em relação a cada um desses temas? E realmente nenhum deles saiu com um nível de preocupação alto realmente considerável. Todos eles saíram no nível médio. Então, quer dizer, as pessoas não chegam a perder o sono, mas também não estão indiferentes a esse tema, elas estão alertas. Então, eu vejo que, assim, um ponto bastante importante para as organizações é realmente conseguir comunicar para as pessoas, né, nesse momento que a gente já tem aí uma guerra enorme de talentos, o que a gente vai fazer para te ajudar com as suas preocupações? Eu vou te fazer um reskilling, se a sua posição é uma daquelas que tende a ser automatizada, eu vou te preparar para você, de repente, ser um empreendedor, se você já é de uma geração que está indo para um outro momento de carreira. Então, quer dizer, as organizações realmente elas vão ter que repensar como é que elas vão lidar com essas diversas preocupações que estão aí, super latentes. Cada um de nós aqui tem uma preocupação diferente quando a gente começa a olhar um pouco mais o futuro. E aí agora a gente chega realmente em quem é esse profissional do futuro, né? Quem é a pesquisa quantitativa? Opa, mudei agora, né? Perdão. Quem que a pesquisa quantitativa e qualitativa trouxe para a gente como sendo assim o profissional de desejo, né? Quem é esse nosso desejo, Diego? E aí a gente falou no início aqui, já na nossa dinâmica, eu acho maravilhoso esse insight da vez e da voz da sensibilidade. Eu estava conversando com a Leila, eu acho que sensibilidade há um tempo atrás, e eu nem estou falando de muito tempo atrás, talvez fosse visto como uma fragilidade, né? O sensível, né? A coisa do trabalhador tem que ser hard, tem que ter força, né? E a gente sabe que não é só sobre isso. A gente até teve uma entrevista, quando a gente estava comentando isso com um dos especialistas, que ele disse assim, até no mundo dos super-heróis, até o super-homem morreu, né? E os caras tiveram que ter a sensibilidade para trazer ele de volta. Então não é mais somente sobre força. E aqui é a sensibilidade de se autoconhecer, é a sensibilidade de perceber oportunidades no mercado, é a sensibilidade de quando falar, quando escutar, é a sensibilidade de saber me relacionar. E ela vem com muita força nos dias de hoje e também se torna muito importante, né, Leila? E a sensibilidade de perceber o contexto, né, de perceber o outro, porque muitas vezes a gente vê algumas pessoas que não conseguem ter a sensibilidade de perceber o que está acontecendo nesse ambiente, né? O que está acontecendo com outra pessoa? Como é que eu, na minha interação com ela, estou fazendo? Porque a gente é criado para competir. A gente nasce, aí a gente vai para a escola, tem que ser o pai e a mãe querem que a gente seja o melhor aluno, depois a gente tem que prestar vestibular, tem que ser lá o melhor também, para conseguir passar no vestibular, aí você vai para o processo seletivo, vamos lá competir de novo, e aí a gente chega na empresa, querem que a gente seja colaborativo, né? Querem que a gente seja sensível, querem que a gente seja, como se diz, empático. Quer dizer, a gente nasce não sendo treinado para isso. E no futuro, as pessoas não querem mais isso, elas não querem mais essa competição, elas querem um outro modelo. E por isso veio muito forte a questão da vez e a voz da sensibilidade. Eu acho muito bom isso que tu falou, até da educação. E a Leila estava falando disso, a gente passa por um processo de educação, a gente conversou sobre isso, e quando a gente para pensar, é tudo na nota, né? Então, até essa coisa da sensibilidade, às vezes, tem que mudar
todo um processo aí, porque se a gente parar para pensar nas escolas, se eu tiro 7 em tudo, eu passo de ano. Se eu tiro 10 em tudo, mais 13 em matemática, eu rodo de ano, né? Então, talvez até repensar essa sensibilidade de entender onde cada profissional tem a sua capacidade mais desenvolvida naquilo que ele é melhor, enfim. Eu gosto muito desse insight. E aqui a gente traz alguns dados sobre as características que foram apontadas pelos próprios profissionais que eles deveriam ter no futuro para ser um profissional de sucesso. Então, a gente vê aqui que tem é muito parecido o Brasil e o mundo, com algumas pequenas diferenças de percentuais, mas tem a questão do ser adaptável e flexível, e isso aqui eu acho que é totalmente condizente com esse mundo que vive em constante mudança. A gente teve uma pandemia aí, né? A gente tem que lembrar que na pandemia, para quem tem privilégio, na verdade, né, trabalhar de casa nem foi uma opção, foi uma obrigação, né? Então, como é que eu me adapto a essa situação, né? Profissionais que entendem a diversidade como impulsionadora da inovação. Então, e esse pensamento pode até não ser um pensamento que saiu só na pesquisa, mas ele é um pensamento novo. Como eu vou inovar se eu tenho equipes muito parecidas, muito homogêneas, né? Com opiniões muito, muito parecidas. Facilidade de relacionamento e comunicação, quando eu estava falando do insight da sensibilidade, a gente já falou, o saber se comunicar, e a questão da inteligência emocional, que eu acho que a gente introduziu aqui um pouco com o exercício que a gente fez, que é saber se colocar nessa balança e saber entender a sua vida pessoal com a sua vida profissional. Então, a gente percebe aqui, e acho que aqui a grande conclusão a gente está falando muito de skills de comportamento humano, né? Então, para os próprios profissionais e os especialistas e executivos também falaram sobre isso, né? Porque a gente tem coisas que a gente consegue aprender entrando ali no Google, fazendo um curso, e essa parte do comportamento humano, ela vem como um grande diferencial. A gente até brinca que poderosos soft skills que vão gerar fortes hard skills, e não é o contrário, né, Leila? Não, exato. E acho que a grande questão que tem essa mudança cada vez mais forte das organizações realmente contratando atitude, não contratando mais conhecimento, porque o conhecimento se tornou alguma coisa extremamente perecível. Hoje você sabe alguma coisa, amanhã já é obsoleto, você já precisa aprender de novo. Então, assim, essa questão do buscar mais atitude, se preocupar mais com postura do que realmente os 10 anos de experiência, os 47 cursos, porque no final o que as pessoas querem, a gente nunca está contratando alguém ou lembrando de alguém porque ele tem 5 mestrados, 5 doutorados. A gente lembra das pessoas pela forma como elas nos trataram. E é isso que as pessoas querem. Elas querem estar em equipes onde elas se sintam bem, elas querem ter líderes que façam elas se sentirem bem e se sentirem importantes. Acho que é o que todo mundo sonha, né? Perfeito. E então, a partir dessas características, a gente também perguntou para esses profissionais, né, na opinião deles, o que as empresas iriam valorizar. Então, eu como profissional acho que eu tenho que ter essas características no futuro, mas eu acho que as empresas aqui vão valorizar, então, profissionais que têm a mente aberta, que têm capacidade de inovação, que têm senso crítico e analítico, que estão muito focados nessa questão de equilibrar a vida pessoal também com a vida profissional, que é a questão do gerenciamento do tempo, tá? E também esse domínio das plataformas digitais, tá? E aqui, a Leila até falou, quando a gente estava aqui ensaiando, mas a Leila fala melhor, é muito interessante como a gente vê aqui uma certa contradição, né? Porque quando eu, profissional, olho para o futuro, eu estou falando muito dos soft skills, né? Mas aqui eu estou trazendo algumas questões como domínio de tecnologia. Então, as empresas, será que estão preparadas para recrutar, para valorizar soft skills, ou no fundo ainda tem uma demanda tão gigante, por exemplo, de contratar gente que saiba operar determinado sistema, que essas empresas vão acabar valorizando isso ao invés do soft skill, né, Leila? Falou muito bem sobre isso antes. Exato. Acho que a grande questão é realmente como é que as empresas vão conseguir comunicar isso. Quer dizer, as pessoas continuam com a impressão, olhando para o futuro, de que as empresas vão continuar contratando tempo de experiência, curso, formação. Porém, quem eles acham que vai ter sucesso é quem tem atitude. Então, como é que as empresas vão conseguir
comunicar que elas estão buscando mais atitude, que, claro, conhecimento técnico e tudo mais, dependendo, é super importante, mas como é que a gente consegue demonstrar para os profissionais que isso vai ser mais valorizado, para que eles também se preocupem em desenvolver isso? Tudo é possível ser desenvolvido, né? Então, quer dizer, como é que você trabalha isso? Como é que você busca, né, tá atendendo essa nova demanda atitudinal das organizações? E acho que esse é o grande X da questão. Deixa eu mudar aqui, que agora sou eu. Bom, e aí quando a gente pensa em líder, quer dizer, todos esses profissionais, o que eles querem? Que líder eles querem, né? Eles querem um líder que tenha capacidade de comunicação. A pandemia veio nos exigir uma capacidade de comunicação incrível, e todo mundo, cada um na sua casa, cada um com um nível de conexão, né, de internet, cada um vivendo uma experiência diferente. Então, quer dizer, o líder conseguir colocar toda a equipe na mesma página, conseguir colocar todo mundo alinhado, conseguir trabalhar estratégia com essas pessoas, exige uma capacidade de comunicação muito grande. Depois vem o ponto que é interessantíssima a diferença, é um percentual alto no mundo, mas quando a gente olha o Brasil, ainda muito mais alto, né? Quer dizer, 57% espera que o líder tenha capacidade, né, de perceber e de lidar com questões emocionais, questões mentais. E quando a gente olha um pouquinho, não um passado não muito distante, né? Quando isso acontecia, quem é de RH, né, vai estar comigo. Acontecia alguma coisa, qual era a primeira coisa que o gestor fazia? Chama o RH. Então, aí vai lá a pessoa da RH, ou chama assistente social, chama alguém, porque ele não via isso como parte do seu job description, né? Isso aqui era o pessoal que sabe lidar com gente, né? Como se um líder não precisasse saber lidar com pessoas, não precisasse lidar com gente. Mas agora não. O líder passou a ser o principal ponto de conexão entre a empresa e o colaborador. E ele vai ter que ser preparado para conseguir minimamente fazer um acolhimento desse profissional, minimamente conseguir ali num primeiro momento se mostrar sensível, se mostrar empático, se mostrar presente, né? Porque às vezes a gente está ali, a gente vê que a pessoa não está presente, né? Depois fala muito aí de ser uma pessoa que trabalha junto com o time, lado a lado. Ninguém mais quer aquele famoso modelo, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente quer realmente líderes que estão conosco, que nos apoiam, que nos empoderam, que no momento das crises estão junto ali resolvendo as coisas, nos momentos felizes também está celebrando, né? E acho que celebrando cada vez mais, né? A gente muitas vezes celebra pouco. E o último ponto foi um ponto que até que não é um percentual tão alto, mas mostra um pouco do que a gente vai ver um pouco mais para frente, que vocês veem aqui que 4%, né, traz aí a questão da preocupação do impacto que a organização tem em relação à sociedade e ao meio ambiente, mas para os brasileiros isso 3 vezes maior. Então, quer dizer, para o brasileiro, o posicionamento, todas as questões de ESG, de governança, cada vez mais presentes. Os brasileiros efetivamente se preocupam com as questões de meio ambiente, com o impacto que traz para a sociedade cada uma das organizações. Então, acho que isso são coisas bem interessantes que as empresas precisam estar pensando para se posicionar, para conseguirem atrair os talentos que elas vão precisar para o futuro, porque cada empresa vai precisar de um perfil diferente, né? Não, e aqui a gente sempre faz umas comparações, acho que alguns de vocês podem ter já escutado, mas é essa questão da sensibilidade do líder que pega aqui, né? E aí eu gosto muito de alguns exemplos de cultura pop, como por exemplo o Gandalf, no Senhor dos Anéis, que é o grande líder ali, e que tem a sensibilidade de chegar ali na aldeia do Frodo, já soltando fogos de artifício, que parece uma coisa ingênua, mas aqui que é soltar aqueles fogos de artifício? É como eu me conecto já com esse povo, né? Como é que eu chamo a atenção deles. E a sensibilidade de olhar para o Frodo, que é o mais baixinho, o mais fraquinho, mas que talvez seja o único que tem a capacidade de não ser seduzido pelos poderes do anel, e é o Frodo realmente que consegue levar o anel para o seu destino, né? Eu gosto muito do exemplo do professor Xavier, do X-Men, que ele consegue lidar com todos os mutantes, que é o cara que escuta os mutantes, faz os mutantes se entenderem e faz os mutantes se aceitarem, né? É um cadeirante, né? E ele está ali do lado, ele tem essa sensibilidade, e aí a gente pode ir
longe, né? Tem algo que é de filme, mas é da vida real, que é a Dorothy, do filme Estrelas Além do Tempo, que eu acho que é um exemplo de sensibilidade. Trabalhava na NASA, numa época ainda muito machista, que tinha muito racismo, e ela teve a sensibilidade de entender que quando chegaram as máquinas da IBM, ninguém estava sabendo mexer naquelas máquinas, e a sensibilidade de entender que era uma oportunidade para ela e para todo o time dela, né? Então, eu gosto muito de rechear com esses exemplos da vida real ou da cultura pop, porque eu acho que eles trazem esses exemplos aqui bem claro para a gente, quando a gente vê os resultados da pesquisa. Muito bom. E aqui, eu não sei o que eu fiz. Já descobri, apertei o botão errado. Bom, e aqui a gente traz um pouco do resumo, né? Então, quem é esse colaborador? Ele é equilibrado, ele é um eterno aprendiz, quer dizer, a gente traz muito essa coisa de que a gente tem que sempre estar aprendendo, que o conhecimento é perecível e que cada vez mais a gente tem que estar buscando. Ele é flexível e ele é comunicador. E o líder, ele também não deixa de ser um colaborador, só que ele precisa de tudo que tem o colaborador e um pouquinho mais, né? Então, ele ser sensível, ele ser inspirador, ele ser parceiro e ele ser um comunicador. Então, quer dizer, quando a gente olha a comunicação ao quadrado, né, gente? Realmente, comunicação é a competência que vai fazer muita diferença. E a gente vê que grande parte dos conflitos que a gente vive, ou grande parte dos problemas que a gente acaba encontrando dentro das organizações, é porque a pessoa não entendeu, ou porque a pessoa não leu, ou porque a pessoa não prestou atenção. Então, quer dizer, essa questão de ser um comunicador, de realmente conseguir passar uma mensagem, de se fazer entender é alguma coisa que vai ser muito crítica, tanto para os colaboradores quanto para os líderes. E aí aqui a gente também traz uma conclusão sobre isso, quando a gente fala desse perfil de sensibilidade, a gente está falando muito desse eterno aprendiz, que eu acho que tem muito a ver com essa sensibilidade. Acho que a gente tem que entender que a gente tem que estar aberto ao aprendizado. Isso tem total relação com flexibilidade e ser adaptável. E aqui não é, quando a gente fala eterno aprendiz, às vezes a gente pode linkar alguma coisa, né? Alguém que está iniciando, mas não é sobre isso. O líder tem que ser um eterno aprendiz, né? Tem que estar aberto ao aprendizado. Então eu gosto bastante aqui desse insight também, tá? E aí tem uma questão aqui que a gente fala tanto dos profissionais, tanto dos líderes, e quando a gente olha para o lado das empresas, né? Como é que essas empresas têm que se posicionar? E aí a gente fica muito claro que a gente já está na era, na verdade, vai ficar cada vez mais forte, que é a era das relações atóxicas, né? Não vai mais se aceitar relações de trabalhos, em que o funcionário não se sinta bem, em que ele esteja se sentindo muito pressionado. A gente vai entrar nessa era, já está entrando. A gente já tem em alguns locais pessoas, mesmo agora ela lá vai falar, mas enfim, que quando podem, de novo, a gente sempre tem que levar do privilégio, né? Lembrar do privilégio, mas assim, eu sou um jovem, sou solteiro, vou ter que voltar a trabalhar todos os dias na empresa, não quero. Não é isso que eu quero. Então, tem uma questão bem interessante aqui, e eu vou deixar para a Leila explicar aqui para vocês. Bom, muito bom. A gente trouxe, né, que o profissional do futuro tem que ser flexível, tem que ser adaptável, mas as empresas também. Quer dizer, aqui a gente olha, né, 81% esperam que as empresas do futuro respeitem a vida pessoal, o tempo com a minha família, amigos e passatempos. Quer dizer, esse é o mínimo, né? Os profissionais esperarem que as empresas sejam mais respeituosas, né? Que aquela coisa do urgente, o importante. Realmente, a hora extra não pode ser uma prática, né? Tem que ser exatamente uma exceção. Aquela pessoa que levanta e vai embora no horário, né? Não pode mais ser mal vista. Ela é exemplo a ser seguido. Então, cada vez mais, eles estão buscando, né? Esperando das empresas um pouco mais de respeito. Não que essas coisas não possam acontecer. Claro, existem necessidades, existem momentos que isso acontece, mas que eles tenham um sentimento de que estão sendo respeitados na maior parte do tempo. E aí também, eles estão buscando empresas, né, aí 44%, 48%, né, buscando empresas que realmente demonstrem uma preocupação genuína de como aquela quantidade de trabalho está afetando a saúde mental e emocional das pessoas. Quanto essa quantidade de trabalho, quanto a pressão, né, do trabalho está impactando as pessoas, e se preocupem com isso. Né, que não seja só produtividade pela produtividade, né, que realmente seja um processo saudável. E depois,
a gente perguntou, e aí, como é que você quer trabalhar no futuro? E o futuro do trabalho é híbrido, pessoal, é híbrido. 97% do mundo, 98% dos brasileiros respondeu que quer um modelo de trabalho diferente do modelo totalmente presencial. Que seja uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, mas quando a gente olha os brasileiros, quase 40% diz que quer um modelo totalmente flexível. Quer dizer, que ele escolha o horário, que ele escolha o local, que o profissional escolha até que tipo de atividade, né? Porque cada vez mais cada um quer construir sua carreira, cada um quer viver uma jornada diferente. E eles querem ter essa flexibilidade. Aqui eu até acho, né, Leila, tem uma questão aqui que as pessoas acho que aprenderam com home office muita coisa, se a gente parar para pensar, eu adoro correr. Eu gosto de correr. Então, assim, eu não preciso acordar mais às 5 da manhã para correr, porque eu tenho que estar na frente do computador às 9, talvez, para a minha primeira reunião. Quando eu tinha que ir até o trabalho, eu tinha que acordar às 5 da manhã para correr, uma horinha, voltar, tomar um banho e ficar no trânsito enlouquecido de uma cidade como São Paulo. Né? Quem é casado, quem tem filhos, quem tem amigos, quem tem outras atividades, 19 horas eu já estou no local que eu posso aproveitar com a minha família. E isso eu acho que tem aqui um lado positivo do home office, que traz essa sensação de vida pessoal mais forte às vezes. Porque antes eu ficava no trabalho, acabava fazendo uma hora extra, saía de vez em quando para tomar uma cerveja com os colegas do trabalho, que não tem problema nenhum, mas é que eu acho que também teve um aprendizado com o home office de que é possível ser produtivo trabalhando de casa. Eu acho que isso é uma grande descoberta, e o quanto eu também ganho tempo de vida. Então, eu acho que isso é uma coisa que fica bastante aí. Bom, e aí quando a gente perguntou o que você espera das empresas, a gente esperava muito respostas do tipo de ter flexibilidade, de poder trabalhar em diversas empresas e tudo mais. A gente tinha uma visão do profissional do futuro como um grande freelancer, né? Hoje ele está aqui, amanhã ele está fazendo uma outra coisa, mas não. Os profissionais trouxeram aí, sua grande maioria, um modelo de trabalho tradicional. Quer dizer, eu quero que a empresa invista no meu desenvolvimento, eu quero que a empresa pague meus benefícios, eu quero um modelo de contrato praticamente CLT. Quer dizer, essa questão da segurança, da estabilidade, mesmo no futuro, é alguma coisa extremamente valorizada pelos profissionais. E um ponto aqui também, ressaltando essa questão da diferença dos brasileiros em relação ao mundo, é essa questão dos escritórios. Quer dizer, olhando resposta global, 45% que é uma empresa que tem um escritório bacanão, com jogos, com espaço de descanso, interações e tudo mais, e nos brasileiros só 7%, que ainda reforçam muito mais essa questão da flexibilidade, essa questão do trabalho híbrido, essa questão da qualidade de vida, né? Que aqui no Brasil a gente não tem só a questão do trânsito, mas até o próprio transporte público, né? Quer dizer, isso atrapalha muito, né? As pessoas não vão confortáveis, não é que você vai num trem bacana, não é que você vai num ônibus legal, não, você vai ruim, né? Você vai desconfortável e você perde muito tempo. Até essa questão, Leila, do trabalho, tem um menino bem novinho, muito bonitinho, eu estava falando com ele, ele disse assim, essa coisa dessas empresas que te dão açaí, ele falava do açaí, né? Que tem quase um horário de recreio, é como se fosse, na verdade, quase uma combinação de uma daquelas prisões que, sabe, ele falava assim, quando o cara fica preso e não pode sair de casa, e aí põe aquela coisa no calcanhar, porque te dão tudo isso esperando que tu atenda o telefone 24 horas. Então, se eu tiver que atender o de telefone 24 horas, eu prefiro comprar o açaí com o meu dinheiro. Então, achei tão bonitinho o que ele falou, acho que é bem isso desses 7% aqui. Gente, aqui agora, para encerrar, a gente tem um texto aqui. Eu vou ler para vocês. Vou ler daqui mesmo. Não, vou ler daqui, Leila. Peço com licença, que é a nossa conclusão, que então, quem é esse profissional do futuro, né? O profissional do futuro possui visão de inovação, tem mente aberta para aceitar as diferenças e é criativo para transformar. Um perfil flexível que se adapta às mudanças e às novidades, sempre buscando aprender e reaprender. Possui senso crítico e capacidade analítica para entender o mundo e o mercado onde atua. Trabalha com foco em resultados, mas com a maturidade para gerenciar seu tempo e equilibrar sua vida, sempre respeitando os demais, com uma postura mais colaborativa do que competitiva. Não tem medo de expressar sua opinião, nem de ouvir o que os outros têm a dizer. Possui uma visão humana, inclusive sobre a tecnologia. E aí?
Vocês também querem esse profissional? Bom, acho que assim, agora a gente já conhece bastante os desejos desses profissionais, já sabem quais são as expectativas deles em relação às empresas, sabem quais são as preocupações, quais são os sentimentos que eles têm. E aí é o momento de começar a pensar como é que eu vou lidar com isso, como é que eu vou trabalhar com isso e de que maneira eu vou conseguir realmente me diferenciar no futuro, que a mão de obra vai estar cada vez mais escassa, cada vez mais competitiva e como é que a gente se posiciona. E para encerrar, a gente queria fazer um pequeno quiz com vocês. Se vocês puderem pegar o celular, mirar ali no QR Code. Se não estiver abrindo, dá um zoomzinho ali na foto, que a gente quer ver um pouquinho como é que vocês estão. Como é que vocês se sentem preparados, como é que vocês querem se preparar para esse futuro. Então, vamos lá. São 3 perguntinhas só. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Hoje você acredita que sua empresa está pronta para atrair o perfil do profissional do futuro apontado pela pesquisa? Então, 5, acredito que estou totalmente pronta. 7, ainda não está totalmente pronta, mas estamos no caminho certo. 4, não está pronta, precisa de mudanças e reestruturações de cultura e processos internos. Então, acho que é isso mesmo, né? Quer dizer, muitas empresas estão aí no caminho, já começaram algumas ações e algumas realmente estão no baby step, né? Começando, tendo que pensar, né? Se repensando, né? Refletindo se realmente a gente vai conseguir chegar lá. A próxima pergunta... Vamos lá. Você considera um modelo de trabalho híbrido viável na sua empresa? Ó, que bacana, né? Empatado, né? Sim, é viável para todos os colaboradores, sim, é viável para a parte dos colaboradores. E realmente, por exemplo, aqui Moisés da UHG, imagino que foi um que colocou que é viável para a parte dos colaboradores. Quer dizer, quando a gente pensa em medicina, quando a gente pensa em saúde, não dá realmente para todo mundo estar híbrido, né? Mas... parte dos colaboradores, sim. Acho que essa é a questão. Acho que o que a gente tem discutido muito com os nossos clientes é, tá bom, você quer que ele venha para o escritório, mas ele vem para o escritório fazer o quê? Né? Quer dizer, depois de 1 ano e meio, 2 dentro de casa, a empresa rodando, tudo funcionando, por que ele precisa ir ao escritório? E ir ao escritório tem que ser realmente uma experiência diferenciada, realmente tem que ser uma atividade que a distância não traz o mesmo resultado, realmente não pode ser, então vem aqui processar fatura no escritório porque eu quero ver a sua cara, né? É bem um pouco disso, né? Realmente as empresas terem que se repensar por que alguns colaboradores têm que ir, quando eles precisam ir e o que eu vou experimentar quando estiver lá, o que ele vai experimentar nesse momento. E vamos para a próxima pergunta. Você considera que será papel dos líderes da sua empresa lidar com questões emocionais da sua equipe? Legal, né? Que a gente já tem algumas empresas aqui que estão se dizendo preparadas, né? Que os líderes já estão preparados para lidar com questões emocionais. A gente vê que grande parte dos líderes ainda estão um pouco distante disso, que é um pouco a maioria aqui das nossas respostas, né? Sim, mas ainda não estão preparados. E em um caso, né? Esse não é um papel do líder, mas acho que é uma expectativa do colaborador. Talvez não seja o papel do líder lidar com isso, né? Mas o colaborador tem essa expectativa. Talvez não seja o lidar, né? Seja pelo menos o acolher, o receber, o entender, né? Que eu acho que, de alguma forma, os colaboradores esperam.
Bom, gente, queria muito agradecer a presença de vocês, queria muito agradecer aqui o Diego pela apresentação. Quando vocês chegaram, vocês tiveram uma pequena experiência metaverso, e agora eu vou convidar o Roberto e o Cauê para contar um pouquinho como é que o metaverso pode entrar no mundo de recursos humanos, o que o metaverso pode mudar no mundo de recursos humanos. Obrigada, Cauê, obrigada, Roberto. Valeu, galera. Muito bom, Leila. Já me sinto mais um profissional do futuro aqui também. Né? Foi bom. Finalmente um evento presencial, né, Roberto? Faz tempo que eu não divido um palco contigo, que né? Que bom. O trocador ficou aqui. Maravilha. Bom, pessoal, boa noite. A gente vai aqui dar um assunto sobre o metaverso de uma forma bem rápida, né? Mas a gente continua à disposição, tá? Eu sou apaixonado pelo tema, estudo, pratico, amo tudo isso e fico à disposição de vocês para a gente continuar o assunto depois, tá? Cauê? Olá, pessoal. Eu sou o Cauê, sou líder de inovação em pesquisa e desenvolvimento aqui na NTT Data. A gente tem um time muito bom também, de jovens. Aí o Marcelo estava aqui com a gente, agora ele deve estar entregando algum projeto aí, né, Marcelo? Alguém tem que ajudar a gente lá, né? Bom, pessoal, o tema metaverso, a gente trabalha ele na região América Latina, tá? A gente tem núcleos de inovação espalhados pela região, cada um com uma competência core que faz sinergia com o mundo de metaverso. Aqui no Brasil, a gente trabalha muito a realidade estendida, computação espacial, tá? Temas que são correlatos ao metaverso. Tá? A gente trabalha isso em conjunto com os nossos clientes. Então, um dos pontos que a gente tem aqui é entender o desafio dos clientes, o seu roadmap com relação às tecnologias, e isso cada vez mais cross, né? Quem é telco hoje ajuda em banco, quem é banco ajuda em saúde, seguro ajuda na saúde muito. Então, a gente vê que todos esses clientes aí têm cada vez uma colaboração, uma cocriação em prol do metaverso, tá? E, por último, aqui, só para a gente se apresentar, são essas as tecnologias que a gente mais trabalha. Né? Exatamente. A gente trabalha bastante com realidade estendida, realidade aumentada, como vocês viram lá fora, Spatial Computing, que é o nome mais acadêmico do negócio. Muito blockchain a gente está trabalhando, IoT. A parte de 5G está muito forte também, né, Roberto? E a parte de inteligência artificial, cross de tudo isso que a gente está fazendo. Então, são linhas de pesquisas que estão evoluindo cada vez mais e não tem volta. Né? Bem-vindos à Web 3.0. Mas, então, a gente veio aqui para falar isso, né? E, Cauê, o que você imagina quando você pensa em metaverso? Aliás, todos aqui, né? Todo mundo tem o sobrenome metaverso hoje, né? É o que mais se fala, né? Acho que quando eu era pequenininho, eu pensava nos Jetsons, talvez. Né? Jetsons que eu não entendia muito o que era. Talvez o Jetson seja, na verdade, o paraíso do Phygital, né? É de 69, né? Todo mundo lembra. Bem assistia a reprise, né? só para você saber, Roberto. Mas era a primeira, quando a gente pensa assim, pô, Jetsons, né? Matrix, essas coisas, já fala, opa, legal esse negócio de metaverso, né? E aí continua com Avatar, né? Com o jogador número 1, acho que todo mundo assistiu, se não, por favor, assistam, que é uma excelente alusão sobre o metaverso, né? Aí o pessoal me pergunta, né? E o Pokémon GO? Talvez seja aí na geração já do meu irmão mais novo, mas e o Pokémon GO? É o metaverso? Talvez na cabeça do meu irmão mais novo seja. E ainda não, né, Cauê? Isso tudo é uma jornada, igual a gente está vendo, Fortnite, né? Acho que todo mundo tem filho, sobrinho, sabe o quanto que ele gosta de um jogo cada vez mais no metaverso. E chegamos hoje em plataformas que habilitam um pouco a nossa caminhada no mundo do metaverso. Né, Decentraland, Sandbox. Acho que todo mundo viu que o cantor de rap lá, o Snoop Dogg, comprou um terreno no Sandbox. Né? Então começam a temas, né, em direção ao metaverso. É o que a gente fala, a gente ainda não está no metaverso, mas a gente está numa jornada ao metaverso. É o que a gente está apelidando de Journey to Metaverso. E o legal disso é que a gente incentiva todos a molhar um pouco o pé nesse oceano que tem pela frente. Né? Não é um Big Bang, né? Não é entrei no metaverso, é uma jornada em direção ao metaverso. Então a gente vê muito o uso dessas tecnologias como piloto, né? Como algo que eu estou começando nessa caminhada ao metaverso. Né? Então a torre de controle tem que estar boa, tem que ter um bom comandante para isso, senão ele se perde nessa galáxia toda aí.
né, Cauê? Exatamente. Mas vamos fundamentar um pouco mais, tá? A gente é muito acadêmico aqui, a gente quer trazer mesmo para vocês o fundamento mais científico do que é o metaverso, tá? Exato. A gente fala bastante de Web 3.0, já falei aqui um pouco, a gente também chama de Spatial Web, mas lembrando que a Web 1.0 primeiro, né, aquela nossa web que era somente leitura, né? A Web 2.0 já é a web onde a gente pode colocar dados dentro dela, é a web que a gente vive até hoje. Então o nosso Uber, apesar de super moderno, disruptivo, né, e inovador, não passa de um serviço de Web 2.0, tá? E a Web 3.0 é uma web que ocupa espaços, né? Hoje está mais fácil de eu apresentar, porque todo mundo já viu lá fora a web que ocupa espaços, né? Através da realidade aumentada. Então a gente está falando sobre trazer coisas digitais para o ambiente real e vice-versa. Então quando a gente também está numa experiência de realidade virtual, a gente tem que conectar isso, a gente vai falar de dualidade aqui um pouquinho para frente, né? A gente tem que conectar o mundo real também na realidade virtual para aquilo virar um metaverso. E a naturalidade da mistura de todas essas coisas que a gente tem que ter. Então hoje, por exemplo, eu tenho certeza que vocês consumiram alguma coisa de Web 1.0. Vocês devem ter lido uma notícia, por exemplo. Então a gente vai ter que ter essa mesma naturalidade para aplicar o Web 3.0, né? A gente vai navegar entre as três de uma forma bem tranquila. Tá? Pessoal, e somos felizardos em estar nesse grande momento de transformação. Como foi da Web 1.0 para 2, quando gerou um monte de novos negócios, novas oportunidades, novos profissionais. Agora a gente está na iminência de uma grande transformação para a Web 3.0. É realmente um novo mundo que se abre. E aí, Leila, fico muito contente, porque empreendedores, mente aberta, é isso que tem que... né? Não é trazer os paradigmas antigos para o metaverso, não é esse o conceito. O conceito é o metaverso vai gerar novas oportunidades no decorrer do tempo, abrindo novas possibilidades. E, pessoal, aqui também, né? Vai mudar? Aí. Opa, passou demais. Estou falando igual falei da... Aí. Aqui tem os pilares de tecnologias, tá? A gente já vem trabalhando algumas delas, e o desafio é um blend, é melhorar o blend entre essas tecnologias. Então a gente tem já do lado direito aqui a imersão no metaverso pelo 3D, pela realidade estendida, né? Os professores dizem que não é possível entrar no metaverso por 2D. Né? Então já vamos ter que entrar realmente usando os devices, ainda estão caros, né? Os headsets, realidade mista, o HoloLens 2, né? O Magic Leap, devices potentes, que ainda são muito caros, mas já está isso sendo cada vez mais democrático, mas enfim, a entrada, o front-end para o metaverso é pelo 3D. E aí a gente tem realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, computação espacial, uma série de elementos, né, Spatial Analytics, né, que ajuda a mensurar o que as pessoas estão fazendo no mundo espacial, né, mas é um primeiro front-end. Então, um primeiro conceito, não é possível entrar no metaverso por 2D. Tem muitos players que fizeram plataformas que você navega com bonequinho no 2D, ótimo, é um primeiro passo. Mas não é o que o conceito diz. Para você emergir mesmo, você tem que estar em 3D. O segundo pilar são as tecnologias emergentes relacionadas ao 5G, né? Ao peer-to-peer, ao customer-to-customer. Não é possível estar no metaverso sem o 5G, ele é um enabler, né? Ele possibilita que se processe, que gere informação real-time, que a gente tenha as experiências cada vez melhores no mundo do metaverso. Exato. Né? A gente tem a inteligência artificial cada vez melhor, né? Ela já está embebida, né? Vamos dizer, a inteligência artificial está em tudo, né? Mas aqui a gente está falando de uma inteligência artificial num nível posterior, que é a inteligência artificial sendo advisory de fato, né? Então, o Cauê sempre fala, é a Alexa me acordando porque o trânsito está um pouco pior. Então, ela mesmo tem uma inteligência e ela atua a meu favor. Né? A inteligência artificial vai comandar os avatares que eu tenho, né, ao meu favor. Né? Isso é um salto incrível, né, Cauê? Exato. E a parte de digital, né, de IoT, ou seja, todo o Smart City, toda a combinação de integração é fundamental.
Vou lembrar aqui só um ponto também, que a IoT, todo mundo fez alguns projetos de IoT e ele caiu no vale, né? Vocês lembram o Hype Cycle lá? E a IoT caiu um pouco no vale, todo mundo parou. E isso devido à complexidade que a gente tinha até então no IoT. Né? Ter um gateway, ter o LoRa, o Sigfox, né? Ter o firmware que não calibrava direito, todo mundo teve aí beacons, né? Sensores, né? Que o relógio... Enfim, isso tudo foi muito difícil. A visão nova de IoT agora, ela é totalmente disponível imediatamente para você. Tá? Então é um conceito novo de IoT que não necessita tanto a complexidade como a gente tinha e mais favorável ao uso. Né? E os talentos, né, Roberto, que a gente está contratando para fazer isso. Vamos falar um pouco deles. Os profissionais do futuro. Estamos em busca total desses nativos digitais que já entendem um pouco dessas coisas e ajudam a gente nos squads, né? E tá difícil achar essa turma, é uma profissão nova, né? A gente tem agora engenheiros de metaverso, né? Arquitetos de blockchain, profissões que não existiam ainda, né? E essas carreiras começam a tomar cada vez mais corpo, né? E gerar novas carreiras para o futuro. A gente tem um grande desafio de trazer profissionais de games, né, para trabalhar com a gente, para fazer experiências, vamos dizer assim, mais sérias, né? Para digitalizar um pouco o mundo real. Então a gente tem toda essa parte de talent, de ouvir, de desenvolver, a gente está praticando bastante com esses novos profissionais, porque são pessoas que não existem, a gente tem que formar. Cauê, aqui um tema importantíssimo que é a dualidade. Aí, por favor, explica. Exato. Como Esse eu disse, acho que é um ponto central do metaverso, tá, pessoal? Como eu disse, hoje está um pouco mais fácil de explicar o que é metaverso, porque eles já tiveram experiência, né? Mas academicamente a gente fala que uma experiência só é de metaverso quando tem a dualidade. Isso pode se dar de duas formas. Então vocês viram lá fora, a gente tem uma experiência que ela é fixa aqui no cubo. Então toda vez que vocês vierem aqui, fizer a leitura, a experiência, aquele vídeo vai estar lá de forma persistente. Então a gente criou uma dualidade com o ambiente. Então imagine vocês que vocês entraram na casa de alguém e essa pessoa comprou uma NFT para colocar na parede de forma digital. Então vocês com os óculos de realidade aumentada de vocês vão ver aquela NFT na parede que a pessoa colocou ali. Tá? Então isso é a dualidade da realidade aumentada. Eu trouxe até esse vídeo que explica bem, né? Essa ancoragem permanente, igual o Cauê falou, né? Os objetos digitais ancorados no mundo físico permanentemente, né? E a interação, a dualidade. Eu consigo realmente interagir com o objeto 3D que está no mundo físico. Então isso que é legal, né? É para quebrar um pouco a cabeça que assim, o metaverso só é metaverso mesmo se acontecer isso. Se eu conseguir interagir fisicamente com o objeto que está 3D ancorado no mundo físico. Né? Exato. E uma evolução que a gente vai ver nos próximos anos, que talvez se reflita no estudo de talent, é que a gente vai ter mais trabalhos remotos até em processos fabris. Então a gente vai poder contratar, por exemplo, uma pessoa que está na China para trabalhar operando uma máquina aqui no Brasil através dos Digital Twins. Isso também cria o lance da dualidade. Então, trabalho remoto para operários também, né? E aqui, assim, já num desfecho, pessoal, a geração da economia do metaverso, aonde a gente já está começando a monetizar no metaverso, né? E isso cientificamente estudado, né? O primeiro deles é Avatar, né? A gente brinca, a gente hoje cria muito avatar, né? Entra em qualquer lugar e fala, vou criar um bonequinho meu aqui. O tema aqui é muito mais do que isso. Um avatar é uma representação digital da sua pessoa, da sua empresa, né? Então tem o seu behavior, as suas medidas, a sua carteira, né? Ele não pode ser sequestrado, ele não pode pagar Pix porque alguém não pode, como uma pessoa, é uma pessoa, só que no mundo digital. Né? Então, tudo isso ele tem que ser enriquecido, tratado, ele vai ter que ser morto, colocado num cemitério para ninguém mais pegar ele, né? Eu tenho que matar meu avatar para ele não virar um zumbi perdido no metaverso. Né? Então, a economia em torno de avatares ela está crescendo cada vez mais. O avatar vai me representar no mundo digital. Então eu tenho que colocar uma pessoa que me representa de fato, com as minhas características, né? Eu posso mandar ele, eu sempre brinco com o Cauê, né? Eu gosto de muito cerveja, então eu falo, avatar, vai lá e visita a Ambev, hoje me traz o que tem de melhor lá, então meu avatar ele tem que ter as condições para poder fazer essas jornadas metaversicas em planetas que eu comandar ele ir, e ele volta e me dá o reporte. Roberto, aconteceu isso hoje, isso aconteceu,
3, 4 avatares que eu tirei do armário e dei tarefas para ele, eles voltam no final do dia e me dão um reporte do que aconteceu, né? Os avatares serão responsáveis por um pouco dessa experiência líquida que a gente falou entre a Web 1.0, 2.0 e 3.0, né? Então, imaginem vocês que a gente tem um avatar com uma representação do meu corpo. Vocês estão vendo aqui, eu sou uma pessoa grande, pouca coisa para mim serve no shopping, calço 45, né? Mesmo quando eu pegar o meu avatar e entrar numa experiência de Web 2.0 no site de uma varejista, por exemplo, o meu avatar vai me trazer experiências boas, né? Então eu consigo, com esse avatar da Web 3.0, estar, por exemplo, dentro de uma loja e filtrar aquela loja de forma melhor. Eu consigo ir ao médico, por exemplo, e o avatar colocar ali o médico colocar no meu avatar que eu tenho alergia à lactose. Então, quando eu entrar no iFood, com o meu avatar, o iFood vai falar: Cauê, lembre-se que você tem alergia à lactose. Então, essa transparência e essa liquidez nas experiências é uma coisa muito relevante. E a Tati tem que se preparar para entrevistar os avatares das pessoas nos próximos tempos. Exatamente. Aí o desafio, o avatar tem que ser sensível assim como a gente. Pessoal, um pilar fundamental também do metaverso é a parte social. Vocês viram o Zuckerberg, tudo começou com a parte social, de engajamento, né? A visão do metaverso é um ambiente de engajamento social. Tem uma frase, todo mundo fica meio, vamos gastar 70% no metaverso, né? Aí você para e fala, quanto tempo você gasta hoje na internet? Então nada mais é do que ainda usar a internet a seu favor, o metaverso a seu favor, né? Para engajamentos sociais. Hoje as crianças, como meu filho, né, o engajamento social dele é no Fortnite, são nas plataformas de games, no FIFA e tal, onde ele cria o squad dele, pessoas do mundo inteiro, e assim é. Então, o poder de engajamento social no metaverso, ele vai ser ainda muito mais impulsionado, né? Exato. O outro pilar de segurança, de confiança e segurança é fundamental, né? Ninguém vai entrar no metaverso se não tiver segurança, né? Então, desde você estar criptografado, você ter um trust, a dupla certificação, tem vários temas que vocês estão vendo também públicos, né? Que foi assediado, que foi, né? Isso não pode acontecer. Você tem que ter segurança para poder entrar no mundo metaverso, num planeta metaverso, né? E um ponto importante é assim: eu não posso deslogar. Vou entrar no metaverso da um planeta, né? A gente chama. Vou entrar no planeta da NTT, eu me logo. Aí vou sair do planeta NTT, vou no planeta da Ambev, né? Ou vou no planeta do Bradesco. Eu não tenho que deslogar aí. Eu tenho que navegar fluidamente entre esses planetas, consumindo o que eu quero. Pessoal, low code, não preciso programar mais, né? Eu vou lá no planeta, pego as coisas que eu quero, construo no jogo que eu estou jogando com total confiança, tá? Para poder gerar economia virtual, né? Então, para mim é muito claro, né, Tati? É muito legal essa visão. Eu tenho um squad hoje, o time está trabalhando no Discord, em qualquer outra ferramenta, ou até numa plataforma de games, ou até no Decentraland, né? E a gente fala, pô, está faltando um asset importante aqui, né? Vamos a gente visitar um planeta como o Omniverse da NVIDIA, vamos consumir alguns elementos para a gente criar um asset que vai favorecer o nosso desenvolvimento desse novo planeta, né? Então eu estou usando um avatar, estou totalmente social, estou com muita segurança e gerando uma economia virtual. Eu ponho esse asset lá no Fortnite e começo a monetizar em cima dele. Eu não necessariamente preciso ser um colaborador da NTT Data, por isso que fala que é descentralizado, né? De forma descentralizada eu consigo gerar valor para qualquer lugar. Então, não preciso CLT, não preciso emitir nota fiscal, não preciso nada, porque eu vou estar em cripto e vou estar gerando economia imediatamente a partir de um jogo. Parece muito loucura, Tom, isso aí, não? É legal de ver, né, isso aí. Aí uma reflexão de segurança que eu acho que eu queria deixar para todo mundo aqui, que a gente sempre faz, né? Todo mundo aqui sabe onde os documentos estão guardados em casa, aquela caixinha especial, atrás de um bolinho de roupa, numa camiseta, né? Onde é que vocês vão guardar os avatares de vocês? Né? Vai ser no banco, né? Vai ser na seguradora que vocês gostam, então parem um pouquinho para pensar, porque esse asset digital vai ser o mais importante da vida de todo mundo. Num agente de saúde, né? Já, exatamente.
E, pessoal, é isso que a gente falou, o poder da criação, né? Como o metaverso ele pressupõe ser descentralizado, todo mundo pode gerar, é o customer to customer, na verdade, né? Peer to peer. Então, todo mundo vai ter poder de gerar conteúdo no metaverso. Como eu falei, low code, sem precisar programar. Eu vou trazer, vou criar os assets e vou começar a partir dali. É muito fácil fazer isso nessas novas plataformas, Sandbox, Decentraland. Então, é meio que arrastar, colocar... E, novamente, motivo a todos a dar esses primeiros passos. Não é ainda o metaverso, mas é um primeiro... Aquele frio na São barriga. os nossos filhos pequenos, né? Aquele frio na barriga. Pessoal, e é esse o desafio, né? Testar essas tecnologias, e aí convido a todos a se juntar a nós, né, Cauê? Fazer casos de uso que combinem essas tecnologias e geram essas novas economias. No começo é meio maluco, mas aí com os workshops de ideação, com o time certo, a gente vai, não, que tal, né? E a gente trouxe alguns cases aí para mostrar como é que a gente está fazendo essa combinação, esse blend que a gente fala, né, muito, né, Leila? Isso está tudo muito bem fundamentado, a gente passa esse para vocês. E os cases aqui, tá? O primeiro que a gente trouxe é de um cliente nosso, a Enel. É muito difícil entender a conta de energia, né, hoje em dia, e vai se tornar mais difícil ainda por causa do mercado aberto, né? Você vai poder vender energia, as tarifas, as bandeiras, isso aqui vai mudar muito, né? E aí tem muita chamada ainda, muita contestação. Pô, não entendi a conta, veio errado, por que é isso, por que é aquilo, né? E lembrando, as empresas de energia querem conhecer cada vez mais o comportamento de consumo, né? Elas deixaram de ser lá o código de acesso e passaram a ser pessoas que consomem energia. A gente colocou isso em realidade aumentada, igual vocês viram lá fora, e agora a pessoa entende de uma forma navegável como foi o consumo de energia dela naquele mês, em comparação com o mês passado, se ela quer mandar o código de barra para alguém pagar, se ela quer pagar por Pix, se ela quer, ou seja, botões inteligentes dentro do metaverso para que ela entenda melhor a sua conta e possa ter ações mais rápidas. Pessoal, o empoderamento, o empowerment, né, das pessoas entenderem cada vez mais as coisas em 3D, todo mundo fala, é melhor 3D do que 2D, né? Isso é muito legal. Então, entender exames médicos, entender a fatura do cartão de crédito, tudo que é difícil entender no papel, é muito mais fácil entender em 3D e navegando. Então, esses projetos, eles escalaram muito, né? A gente foi fazer isso com Santander para cartão de crédito, a gente foi fazer com HC para entendimento de exames. Então, deixar com que as pessoas entendam melhor o que está vindo no papel, que é muito duro, né? O outro, qual é esse? Aí você gosta. Esse é um que a gente está fazendo com o mercado de eletricidade, telecomunicações, que, por exemplo, se vocês verem um poste pegando fogo na rua, vocês mesmos podem ir lá e marcar para o técnico onde está pegando fogo. E aí, quando esse técnico chegar, ele tem uma marcação visual daquele chamado que vocês apontaram. E aí, depois que essa ocorrência estiver resolvida, vocês mesmos podem apontar de novo para o mesmo lugar onde teve a ocorrência para ter uma transparência do que foi aquele chamado, né? Quanto tempo ficou fora, o porquê que ficou. Então, a gente tem uma tecnologia de escaneamento de ambientes, né? Que é a mesma tecnologia que vocês viram aqui fora, que a gente preparou antes de vocês chegarem. A gente consegue escanear os ambientes e colocar de forma persistente esses objetos 3D que a gente pode usar para várias coisas, né? Inimagináveis, que é plotar um mundo virtual em cima do mundo real. Colocar esses avisos, acho que todo mundo aqui já sofreu manutenções, né? Então vai o cara da Vivo, né? De alguma, e ele vai lá e olha para aquele painel enorme e fala: o que eu vou fazer agora, né? Então é possível um operador antes, quando ele viu no quadro, ele colocou tags para que o próximo operador chegue lá e já entenda o que o primeiro fez e assim dê continuidade no serviço. Então, o que eu falei, são objetos digitais ancorados de forma permanente no mundo físico. Isso é uma possibilidade que antes não tinha, só é possível agora devido às tecnologias que a gente mostrou, né? E um último case aqui para vocês. Esse é o que a gente está desenvolvendo agora aqui em parceria com o Cuba. A Mirella já foi, e o Pedro, mas
A gente quer deixar vocês pré-convidados para verem a primeira exposição latino-americana de NFTs, uma exposição que vai ser tecnológica / cultural, né, Roberto? Onde a gente vai falar bastante sobre as NFTs e as pessoas vão poder ter contato com elas, poder interagir, descobrir os tipos, né? Tem as NFTs de imagem, de vídeos, as 3D, as musicais. Então vai ser um dia com experiências. Vão ter os óculos de realidade aumentada, então vai ser ainda mais imersivo do que vocês estão vendo hoje. Então já deixo todos pré-convidados, nos seguirem ali nas redes sociais da NTT para acompanhar essa exposição. Isso é muito legal, para entender o que é, como cria NFT, como comercializa, que tipos de NFTs tem, qual o valor de cada NFT, como é que eu posso publicar, onde que eu publico, tarará, tarará, tarará. Meu avatar tem uma NFT original, ele pode usar aquela NFT numa rede social específica? Coisa para vocês pensarem. O Henrique vai ajudar a gente com os artistas, né, Henrique? Boa. Bom, pessoal, acho que a gente tinha essa conversa com vocês aqui, como eu disse, muito concentrada, né? Porque o assunto aqui precisaria de muito mais tempo, mas acho que é só essa grande primeira discussão aí para desmistificar um pouco, né? Afinal, o que é o metaverso, né? Ainda fala, tem uma definição do metaverso? Não. Quem fala que o metaverso tem uma definição é que não entendeu o metaverso ainda, porque são várias definições, vários aprendizados, né? E o que a gente traz no final é isso. Vai defender a hipótese tecnológica, a gente vê os KPIs que estão por trás disso e a gente vê como é que seria um projeto desse em produção, indo na mão de 5 milhões, 10 milhões de pessoas utilizando. Tá? Isso aí. Muitíssimo obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta também. Muito maluco? Né? Por favor. Claro. Ele está em piloto. A gente está exatamente agora testando com mais gente, né, para ver se é a comprovação tecnológica, porque a preocupação é 5 mil pessoas é uma coisa, 5 milhões, 50 milhões de pessoas não é outra. Né? Então a gente está testando o piloto agora, né, o MVP foi aprovado, né, teve um bom feedback. Depois do piloto, a gente vai sim colocar em produção em primeiras regiões. Né? Eles falaram que o Nordeste é um primeiro núcleo bom, né? E depois a gente quer rolloutar para os demais. Tá? Mas a tecnologia é essa que a gente tem, não precisa comprar celular novo, não. Tudo é testado para isso, para que as pessoas possam usar. Né? Também, eu preciso baixar o aplicativo da Enel para ter isso? Não necessariamente. Eu posso te mandar um link e você navegar na realidade aumentada para entender a sua conta sem baixar o aplicativo, para não consumir muito do seu celular. Tá? Para a saúde, isso é fantástico. Né? Em vez do cara ter que baixar aquilo, ele não tem muita segurança, ele recebe um link, ele clica ali e abre a experiência para ele. Isso segurou o mercado um pouco, um tempo, né? Mas hoje os celulares de entrada já tem suporte a quase tudo de X-Reality que a gente tem disponível. Tá? Então, hoje não é um impeditivo. Quem é o proprietário do dado gerado, trafegado dentro do metaverso? É o avatar? É o universo que ele está? É o planeta que ele está? É o player que articula para que isso aconteça? Depende muito da abordagem que a gente está fazendo. Então, hoje a gente não tem redes sociais tão abertas de metaverso, vamos chamar assim, mas as redes sociais que elas existem, elas são redes sociais que elas seguem os moldes de hoje. Então, as relações interpessoais, etc. Nesse exemplo que a gente deu de escaneamento, a própria pessoa que gera o conteúdo, ela gera um conteúdo para a Enel, por exemplo. Então, acaba que a Enel tem direito sobre essa imagem, sobre esse escaneamento. Esse escaneamento, se uma pessoa pegar o arquivo, também não significa muito, tá? É como se fosse um enxame assim, de insetos e não significa muita coisa. A imagem que a gente tem guardada em algum lugar, tá? Pra vocês terem ideia. Se ele vazar com o seu CPF, o horário que você chega, o seu cartão de crédito... Exato. É um assunto bom. E porque o metaverso ele pressupõe a interoperabilidade. Então é um tema de interoperabilidade entre bancos, entre saúde, entre todos os players, né? A princípio diz que, como todos o Open Bank, o dado é teu, né? E eu tenho que compartilhar. Então, eu vou dar permissão do que as outras pessoas podem acessar dos meus dados, né?
Mas isso ainda tem uma jornada boa de discussão aí. O ponto é a interoperabilidade. Se é descentralizado e tem interoperabilidade, eu preciso permitir, né, que o meu avatar carregue a minha carteira, que ele possa fazer algumas transações, mas hold your horses, né? E por outro lado tem uma coisa legal que é a autenticação por ambiente, que é uma vantagem no metaverso. Então eu só vejo um quadro que está dentro da casa de vocês. Porque quando eu escaneio aquela casa, aquele quadro só está ali dentro. Então tem essa parte também da naturalidade. O que vai dar segurança é a chave da sua casa e você deixar eu entrar lá, não. Então a gente também tem esse lado que vai facilitar, que vai ser bem bacana. Pessoal, um prazerzaço falar de metaverso com vocês. Como eu disse, estamos à disposição, qualquer momento. A gente pode fazer esse workshop com mais calma dentro das empresas, para que todo mundo desmistifique um pouco, né? E para quem está num nível um pouco posterior já, a gente tem workshops de ideação, business matching da ideia, né? Saber se ela fazer o concept. Então, a gente, né, é o nosso papel, ajudá-los nessa jornada no metaverso. Eu só queria fazer uma última pergunta. Se eu mandar meu avatar para a academia, conta como se eu tivesse feito atividade física? Pode ver que não, gente. Não funciona. Tá bom, eu tiro. Gente, muito obrigada. Obrigada, Roberto. Valeu. Obrigada, Cauê. Muito bom. Imagina. Pessoal, antes de acabar, eu queria fazer um agradecimento. Esse evento aqui ele só foi possível porque uma pessoa muito especial, a Adriana, nos ajudou na organização de todo o evento. Ela foi a pessoa que está aí desde o início comigo, né, na organização, nas mudanças de data, nas preocupações aí de Covid, nas apresentações. Além dela, eu queria agradecer muito a equipe de Creative Design, Gisele, Henrique, todo mundo que participou. Aí vocês vão receber um presentinho no final, foi criado por eles, as apresentações também. Queria agradecer a equipe de marketing que esteve com a gente aí organizando, né, falando com a agência, com tudo, e também o pessoal aqui do Espaço Travessia que gentilmente veio aqui fazer essa iniciativa com a gente. Muito obrigada a presença de todos. Na saída agora a gente tem mais um coquetel e mais 2 interações em metaverso. Uma delas vocês vão mexer com os dados da pesquisa, é bem interessante, então vale a pena ficar mais alguns minutinhos e fazer essas 2 experimentações adicionais. Obrigada a todos, um prazer enorme ter vocês aqui, gente. Um abração.